Boa tarde, nós somos alunos do segundo ano B e o nosso trabalho é sobre o ensino técnico brasileiro. Nós vamos falar um pouco sobre como, quando e onde houve a necessidade de uma formação técnica no Brasil, suas vantagens no mercado de trabalho e quem foi responsável por aprimorar o ensino técnico brasileiro. Desde já agradecemos a participação de todos, espero que gostem da apresentação. Boa tarde, turma. Eu sou o João Lima, da ETEC Brás Pasqualim, segundo B, e vou falar sobre a formação técnica brasileira. Espero que todos vocês gostem. Para começar, eu tenho que falar o que ela é e como ela foi criada. A formação técnica é uma gestão criada que busca o ensino que forma estudantes com habilidades necessárias para a atualidade. Além de desempenhar capacitações técnicas e profissionais, os estudantes ingressam em mercados de trabalho. Dentro desse ensino se encontra o ensino técnico médio integrado, que é o que tem na ETEC, e em outras escolas técnicas. Além disso, as graduações, também conhecidas como faculdades. Fala galera, meu nome é Bruno, sou do segundo B e hoje eu vou falar quem foi responsável por implantar o sistema técnico de aprendizagem aqui no Brasil, beleza? Segundo os historiadores, a formação técnica do trabalhador no Brasil começou a ser feita desde os tempos mais remotos da colonização, tendo como os primeiros aprendizes de ofícios os índios e os escravos. Claro, era algo bem mais diferente do que é hoje, né? Com o começo do ouro em Minas Gerais, foram criadas as casas de fundição e de moeda e com elas a necessidade de um ensino mais especializado, o qual ensinava-se ao filho de homens brancos empregados da própria casa. Foi então que um ponto de partida surgiu. Pela primeira vez na história do país, estabelecia-se uma banca examinadora, que ficaria responsável por avaliar habilidades dos aprendizes e determinar qual áreas eles iriam se aperfeiçoar no período de 5 a 6 anos. Nessa mesma época, foram criados os Centros de Aprendizagem de Ofícios, nos arsenais da Marinha Brasileira, o que chega mais perto das escolas técnicas atuais. Após séculos de evolução, retrocessos e revoltas, o primeiro documento formal foi registrado. Pelo decreto número 787 de 11 de setembro de 1906, Nilo Peçanha, então presidente do estado do Rio de Janeiro, iniciou o ensino técnico no Brasil, com a criação de 4 escolas profissionais nas cidades de Campos, Petrópolis, Niterói e Paraíba do Sul. As 3 primeiras destinavam-se ao ensino de ofícios e a última à aprendizagem agrícola. Pode-se considerar que, no Brasil, a educação profissional e tecnológica teve seu início oficial com o decreto número 7.566 de 23 de setembro de 1909, sancionado pelo presidente Nilo Peçanha, que havia assumido o cargo após o falecimento de Afonso Pena, em julho de 1909. Foram criadas então 19 escolas de aprendizes em artifícios, em cada uma das capitais dos estados da República, com o objetivo de formar operários e contramestres, ministrando-se o ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretendessem aprender um ofício. Essas escolas, contextualizadas em um tempo em que o desenvolvimento industrial praticamente não existia, tinham a finalidade moral de repressão: educar pelo trabalho os órfãos, pobres e desvalidos da sorte, retirando-os das ruas, caracterizando-se como política pública moralizadora da formação do caráter pelo trabalho. A partir daí, a mudança da ciência e da tecnologia se processava de maneira mais lenta. O ensino profissional esteve voltado ao desenvolvimento das capacidades específicas, vinculado a uma determinada tarefa ou posto de trabalho. O que acontecia depois da criação dos centros de aprendizagens e ofícios? Com a chegada da família real portuguesa, em 1808, João VI criou o Colégio de Fábricas, considerado o primeiro estabelecimento instalado pelo poder público, com o objetivo de atender a educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal. Em 1889, ao final do período imperial, após a abolição da escravatura, o número de fábricas instaladas era de 636, com um total de 54 mil trabalhadores, para uma população total de 14 mil habitantes.
com a economia acentuada na agroexploração, com a predominância em relação do trabalho pré-capitalista? Então, em 1808, com a chegada da família real, artistas e aprendizes eles chegaram no Brasil. Sendo assim, foi criado o Colégio de Fábricas para atendê-los, né? A demanda por operários mais qualificados do ponto de vista de recursos técnicos no final do século XIX e início do século XX, cenário onde foram criadas escolas de artes e ofícios, prevalecendo ainda um modelo de transferência técnica de artesãos para aprendizes. Foram introduzidos recursos tecnológicos e uma pequena parcela de conhecimento formado. No Brasil, ao longo dos primeiros 40 anos do século passado, adotaram-se políticas de substituição das importações para dar impulso ao progresso industrial brasileiro, e através desses progressos haveria uma maior demanda de mão de obra nas tais atividades. Após isso, o surgimento de operários que reivindicavam uma maior qualidade na sua mão de obra. Então, os escravistas e assalariados agrícolas transformaram-se em trabalhadores assalariados urbanos. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e da Saúde Pública, e nesse mesmo ano, as escolas de aprendizes de artifícios passaram do Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação. Em 1942, a reforma de Capanema fez com que o ensino industrial deixasse de ser do primário e passasse a ser de nível médio, articulando com que as escolas de engenharia onde os estudantes terminassem um curso técnico, industrial, poderiam complementar seus estudos. Os grupos foram divididos em 2 grupos correspondentes aos 2 ciclos do novo ensino. O primeiro correspondia ao curso básico industrial, artesanato, aprendizagem e maestria. O segundo ciclo ao curso técnico industrial, com 3 anos de duração e 1 ano supervisionado na indústria, de estágio. No ano de 1971, com a Lei 5.692 sobre a justificativa da carência do técnico nível médio, extinguiu-se a profissionalização compulsória em todos os cursos do segundo grau. Em 1982, a lei teve como dispositivo a compulsionalidade revogada e passada a ser opção da escola e do aluno. Com mais de 100 anos de história das escolas técnicas antigas, escolas de artifício eram distinguidas principalmente de trabalhadores e menores abandonados. Eu sou o Davi. A partir da criação das escolas, as mudanças da ciência e da tecnologia se processavam de maneira lenta. O ensino profissional esteve voltado ao desenvolvimento das capacidades específicas, vinculadas a uma determinada tarefa ou posto de trabalho. Sob essas bases, a formação geral esteve caracterizada pelo seu completo abandono até sua brevidade de complementação, para dar vez aos estudos mais técnicos, sendo praticamente decretada a falência das ciências humanas. Agora vamos para 2 depoimentos de ex-alunos de Foz do Iguaçu contendo mais informações técnicas. Oi, meu nome é Henrique Leandro, eu sou de Foz do Iguaçu, formado pelo IFPR em Informática, Instituto Federal do Paraná. Fui convidado pela ETEC, pelo João da turma de Administração, para falar como que o IFPR alterou a minha vida. E cara, aconteceu muita coisa no meu ensino médio. Eu só tenho a agradecer, principalmente ao Serviço Federal e aos meus professores, porque eles abriram muitas oportunidades na minha vida. No segundo ano do ensino médio, já a maior parte da minha turma já estava ou fazendo estágio ou estava trabalhando. E aqui na minha cidade a gente tem a hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas do mundo, e ela fornece energia elétrica para o Brasil e para o Paraguai. Então a maior parte da minha turma já estava trabalhando na hidrelétrica de Itaipu. Por quê? Tudo se deu graças aos professores do nosso ensino técnico. Vocês que devem ser da turma de administração, se estiverem no segundo ou no terceiro ano, vocês devem saber que os professores de vocês normalmente costumam ser um pouco mais qualificados que o professor do ensino público. Então ele já tem alguns contatos, e contato principalmente para o curso de vocês de administração é a coisa mais importante que tem. Então os nossos professores faziam cartas de recomendações para a gente, e a gente acabou trabalhando. E, cara, Itaipu é uma hidrelétrica. Por que eles contratavam alunos de informática em vez de contratar pessoas que se formavam em faculdades, por exemplo? Porque,
a gente tinha um ensino muito forte e vocês aí na ETEC provavelmente estão tendo esse ensino forte, então o teu currículo vai ser um currículo muito mais firme. Vocês vão partir para o Enem, vocês vão ter uma diferença de nota assim, de 100 a 150 pontos da galera do ensino estadual, porque o ensino técnico ele é muito importante e ele é muito mais aprofundado. Então, quando vocês estiverem na faculdade, vocês não vão sentir tanto aquele peso, aquela carga de trabalho. Aqui na minha casa, todo mundo passou pelo Instituto Federal do Paraná, algumas pessoas no ensino médio integrado, que foi o meu caso, eu fiz informática. O meu irmão, que vai falar com vocês daqui a pouco, ele fez edificações. No momento agora que a gente está passando de pandemia, eu tô conseguindo muito mais trabalho facilmente, graças à minha formação de informática, e eu só tenho a agradecer, principalmente a presidência da época, que era presidente Dilma Rousseff, com o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o que fundou a nossa escola, que eles deram essa oportunidade para a gente, e que infelizmente até o momento que eu estava saindo a gente estava sendo sucateado pelos partidos mais de direita, que acabaram com o impeachment, acabaram tomando poder e foram realizando os cortes de verba e tal. Mas o nosso ensino foi muito de qualidade. Vocês estão passando por um momento único na vida de vocês, que é um momento de poder fazer trabalhos com os professores da turma de vocês vão poder fazer estágios, vocês têm que correr atrás e aproveitar a juventude de vocês. Eu sei que no momento de pandemia, vocês provavelmente não têm a liberdade que a gente teve, mas é muito interessante participar também dos projetos da instituição. Alguns até são remunerados. Na minha época eu participei do projeto de reciclagem de lâminas, participei do projeto de fazer sabão, reciclar papel, participei do grupo do teatro. Tipo, cara, sempre tem coisa para fazer. A gente fundou o setor, não de jornalística, a gente fundou tipo meio que um jornal da escola, uma coisa para tocar no intervalo também, uma rádio. Então, sempre tem coisas que vocês conseguem fazer como alunos com a ajuda de professores. Não sei se é experiência pessoal minha, mas normalmente o professor de educação física é aquele tipo de professor que sempre vai estar apoiando vocês nisso, porque com a gente foi o professor de educação física. Ele dava as ideias, a gente colocava em prática. Então, pessoal da ETEC, o que eu tenho para passar para vocês é que aproveitem tudo que vocês têm a aproveitar. Façam os contatos com os professores, façam amizades com pessoas da área que vocês já estão se formando para trabalhar. Mesmo que vocês não vão seguir a área, façam esses contatos. Aproveitem esses trabalhos extras que tem no campus, que nem eu falei, o trabalho de reciclagem, o trabalho de teatro, porque são tudo coisas que vão acrescentar no teu currículo caso você siga alguma área similar àquilo, entendeu? Então, é isso que eu tenho a recomendar para vocês. Desculpa ter tomado muito parte do tempo de vocês. Vou deixar o meu irmão contar a experiência dele, que a experiência dele é um pouco mais rica que a minha. Ele participou, ele decidiu até reiniciar o ensino médio dele para poder participar de uma escola de ensino técnico devido à alta taxa de importância que tem se comparar o ensino técnico público com o ensino médio básico. Então eu espero que vocês escutem ele e que vocês levem um pouco dos conselhos dele para a vida pessoal de vocês. Até mais aí, obrigado pela oportunidade. Eu quero ver esse trabalho pronto depois. E eu acho que é isso. Até mais. Olá a todos e todas. Meu nome é Pedro Henrique Pacheco, tenho 23 anos. E assim como meu irmão Henrique, fui convidado pelo João, aluno do curso técnico em administração de uma ETEC em São Paulo, a estar falando sobre a importância e a influência do ensino técnico na minha vida.
Então, para contextualizar, no ano de 2012, prestei o processo seletivo de ingresso ao Instituto Federal do Paraná, campus Foz do Iguaçu, minha cidade, mas infelizmente não consegui a vaga. Continuei meus estudos, fiz o primeiro ano do ensino médio no colégio em que estava matriculado e ao final do ano de 2013 prestei novamente o processo seletivo e então consegui uma vaga. Em 2014 comecei meus estudos do ensino médio juntamente com o curso técnico em edificações. Por 3 anos estudei segunda, quarta e sexta o dia inteiro e terça e quinta somente no período da manhã. Foi então que eu tive contato com professores muito qualificados, alguns com pós-graduação, mestrado e outros até com doutorado, e foram eles que abriram a minha mente, mostraram a importância da educação, do aprendizado, do conhecimento, e então fui incentivado a continuar meus estudos e hoje, graças a eles, sou aluno do 4º ano de Direito da Universidade de São Paulo, USP, e eu espero que com esse meu vídeo, muitos e muitas se sintam entusiasmados e incentivados a estarem continuando os seus estudos. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Queremos agradecer a colaboração das representantes e a atenção de todos os profissionais e alunos presentes. Muito obrigado por tudo. Tenha uma boa tarde.